Como? Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós estamos fazendo um programa muito especial, um programa pela primeira vez internacional. Nós temos dois convidados de Portugal, um está em Coimbra e outro está em Lisboa, que vão apresentar para a gente o que aconteceu com a esquerda em Portugal, que conseguiu se unir para fazer frente à direita, elegeu o seu governo e até hoje está governando o Portugal numa arquitetura que foi denominada lá de uma maneira meio brincalhona, mas foi conhecida assim, de a geringonça. A geringonça é a aliança, é a união, sei lá como é que nós vamos definir isso, não é? Mas é interessante para o Brasil, para nós que estamos aqui discutindo as possibilidades de enfrentar a direita eleitoralmente, de conhecer como é que esse processo se deu em Portugal. Para isso, então, nós convidamos, que eu vou apresentar agora para vocês, o Carlos Camponês. O Carlos Camponês é doutor em letras na área de ciências da comunicação. Ele é professor auxiliar do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E como jornalista, ele trabalhou no semanário Região de Leiria, no jornal diário denominado Público, no Diário de Lisboa. É colaborador e comentador de assuntos internacionais na revista Fátima Missionária. Foi membro também do Conselho Geral do Sindicato dos Jornalistas. Essa é uma breve apresentação, tem muito mais, mas é para dizer com quem nós estamos falando. Muito obrigado, Carlos, por estar aqui com a gente. Quero também apresentar para vocês o Paulo Pena. O Paulo Pena, sociólogo, jornalista. Ele é cofundador de uma cooperativa de jornalismo investigativo, Investigate Europe, né? Uma iniciativa recente e de grande importância para acompanhar o que se passa no nível da Europa e dos seus problemas sociais, não é? Ele também é um repórter sênior que trabalhou nos jornais no Diário de Notícias, trabalhou no Público, na revista Visão, foi editor da revista Visão, e tem um prêmio. Ele foi premiado pela Gazeta Journalism Award, do Clube dos Jornalistas. Muito obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente também. Essa nossa conversa, né, perguntando, no caso ao Paulo, o que é essa geringonça e como ela surgiu? Houve uma estratégia? Isso foi um acontecimento fortuito? Foi a crise dos professores que produziu? Como é que você pode identificar a origem, Paulo, desse processo? Foi um pouco tudo isso, Silvio, mas o mais importante de tudo foi, provavelmente, ter sido uma ideia que veio de fora para dentro dos partidos. Os cidadãos de esquerda, as cidadãs de esquerda em Portugal, desejavam que houvesse um entendimento entre os partidos de esquerda que, por razões históricas e ideológicas e políticas, nunca antes se tinham entendido desde a Revolução do 25 de Abril de 74. E, portanto, nas vésperas de haver a geringonça, e agora só um parênteses, isso foi um nome dado por um cronista de direita a esta ideia, Vasco Polido Valente, porque dizia que não tinha condições para funcionar. Portanto, é engraçado que a própria esquerda tenha adotado o termo que a direita lhe deu para provar que era não tão frágil assim, provavelmente, mas também para aliviar a pressão sobre o seu próprio funcionamento. E, portanto, essa ideia de que isto nasce de fora dos votantes para dentro, para as direções dos partidos, é muito importante retermos, e podemos falar mais sobre isso à frente, se quiserem. A outra é que estavam, de facto, nós em Portugal estávamos a sair do período em que a direita teve a maior hegemonia possível, porque não só tinha um governo com maioria absoluta no Parlamento,
como o país estava condicionado pelas regras da Troika, do triunvirato de instituições, o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, que ditavam o âmbito das políticas e que faziam com que as condições sociais em Portugal se tivessem agravado muito durante aqueles anos. E que se tivessem agravado muito também na base social de apoio dos partidos de esquerda, nomeadamente nos sindicatos. Eu recordo que antes da geringonça funcionar, não só a questão dos professores era muito importante, ao nível do número de contratações, os salários tinham sido congelados e cortados, os impostos tinham subido muito, mas também em setores muito importantes como os transportes, que estavam em vias de ser privatizados e que, portanto, a sindicalização nessas áreas iria ter um peso muito menor do que o que tem agora. E isso era decisivo para a base social de apoio destes partidos de esquerda. Portanto, estas duas coisas juntas fizeram, e também o resultado eleitoral, em que a direita consegue ter uma maioria relativa e a esquerda junta teria uma maioria absoluta, fizeram com que estes três partidos percebessem a necessidade urgente de, pelo menos, parar o que estava a acontecer desde esses tempos da Troika, que era uma liberalização muito acentuada da economia e um tratamento muito agressivo para com os trabalhadores, os pensionistas, os reformados, e isso tudo foi decisivo para que a geringonça acontecesse. Muito obrigado. Carlos, vamos dar uma continuidade a isso? Eu fico pensando assim, os três partidos que se somaram, não é? Eles tinham diferenças históricas, nunca foram capazes de se somar antes. O que ocorreu que, nesse momento, houve uma mudança no Partido Comunista Português, no Bloco de Esquerda, no Partido Socialista, para que eles pudessem construir essa... É o quê? É uma plataforma comum? Você está sem som. Eu acho que há um elemento também muito decisivo para explicar esta mudança e que eu acrescentaria também aos elementos que o Paulo Pena já nos aqui trouxe. Penso que também houve uma mudança na liderança do próprio Partido Socialista, com António Costa, que permitiu também tornar essa coligação mais execuível, digamos. Execuível quer dizer com isso o seguinte, é que António Costa, agora o primeiro-ministro, vinha também de uma experiência de liderança na Câmara Municipal de Lisboa, na qual precisamente estabeleceu maiorias e acordos com a esquerda. E, portanto, eu diria que os partidos da esquerda vinham também com essa experiência da Câmara Municipal de Lisboa, que de alguma forma podia prever e antecipar, enfim, uma alternativa a nível do próprio governo. Parece-me que essa mudança foi importante e também a consciência que decorre de tudo aquilo que o Paulo Pena acabou de nos dizer, a consciência de que nós estávamos num momento, digamos, sem retorno. Caso continuasse a haver um governo de direita, de centro-direita, digamos, liderado pelo PSD e pelo PP, pelo Partido Popular, muito possivelmente haveria, digamos, um avanço das suas políticas, e quero sublinhar que algumas políticas que o Partido Social Democrata e o Partido Popular desenvolveram foram além do que aquilo que era pedido pela própria Troika para a recuperação económica do país. E, portanto, a esquerda, digamos, hoje estaria numa situação muito complicada para fazer reverter conquistas conseguidas depois do 25 de Abril e que
com um governo, como eu disse, do Partido Social Democrata e do Partido Popular, iriam continuar essas reformas e seria muito, muito difícil reverter. Por exemplo, nós podemos recordar alguns aspectos ainda a acrescentar o que o Paulo Pena disse. Por exemplo, a TAP estava em vias de se privatizar. Aliás, já se tinha começado a privatizar. O governo, digamos, travou esse processo in extremis. Portanto, nós privatizámos a EDP, a REN, também havia o caso da Caixa Geral de Depósitos, que digamos que é o banco, falava-se muito nesse processo de privatização. Isso hoje, essas decisões seriam praticamente, se fossem tomadas, praticamente sem recuo. Portanto, penso que a esquerda também teve esta consciência, ou é agora, ou daqui a 4 anos já será demasiado tarde. Muito bom. Paulo, em torno do que se uniu a esquerda? Isso foi programático? Porque tem, por exemplo, um livro que eu acabei comprando que fala de um programa econômico da Geringonça que foi preparado em um processo de quase 1 ano de seminários e discussões. Então, eu fico em dúvida se foi um acidente, vamos dizer assim, histórico, resultado das eleições, numericamente contando, ou se isso foi uma estratégia que foi sendo construída. Eu não posso dizer que foi uma estratégia construída, porque todo o resultado foi rápido. Ou seja, no dia em que surgem os resultados eleitorais e nos poucos dias que antecederam as eleições, começaram a existir contactos entre os 3 partidos e telefonemas para perceber, e depois no próprio dia das eleições o líder do Partido Comunista, que era provavelmente o partido mais renitente a uma coisa destas, anunciou, até de uma maneira muito críptica, que o Partido Socialista só não formaria governo se não quisesse, o que era abrir-lhe a porta para que pudesse desenvolver essas negociações. O programa que surge ao fim de algum tempo, e é um programa económico, como diz, mas não um programa muito detalhado. E é sobretudo interessante porque confirma aquilo que eu e o Carlos tentámos explicar antes. Portanto, é um programa de travão à expansão da política neoliberal dos tempos da Troika, mas é sobretudo interessante pelo que não tem, pelo que o acordo não alcançou. Porque estes 3 partidos conseguiram fazer um acordo, e creio que isso pode ser interessante também para o Brasil, sobre aquilo em que estavam de acordo, ou em que podiam estar de acordo, e puseram-se também de acordo em não negociar aquilo que era inultrapassável entre eles, nomeadamente a presença de Portugal na NATO, que os partidos à esquerda do Partido Socialista contestam, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e a política europeia do governo. E isto era muito importante porque, em muita medida, o que fosse a política económica do novo governo de esquerda iria depender da reação que a União Europeia teria, porque muitas das decisões em Portugal não são autónomas do ponto de vista financeiro. Portugal tem que cumprir metas comuns com a União Europeia sobre o valor do déficit, da dívida pública, da inflação, etc. E portanto, isto era uma espécie de inimigo externo à Geringonça que durante os primeiros meses causou alguma tensão, mas também causou a união destes partidos que conseguiram ultrapassar essa resistência e conseguiram-no de uma maneira até surpreendente, provavelmente para a maioria das pessoas, porque estes 3 partidos em conjunto no governo conseguiram, pela primeira vez em muito tempo, apresentar um superávit orçamental, em vez dos habituais déficits do Orçamento de Estado. E, portanto, este foi o resultado. E foi um acordo escrito, que é muito importante para explicar porque é que correu menos bem a partir de 2019, das segundas eleições. Porque enquanto houve um acordo escrito, enquanto houve grupos de trabalho dos 3 partidos no Parlamento para acordar as políticas comuns, as coisas correram mais ou menos bem. A partir de 2019 deixou de haver uma geringonça formalmente, porque deixou de haver um acordo escrito. E, portanto, esse governo só durou 2 anos. Então, eu queria entender, aqui no Brasil, Carlos,
aqui no Brasil, quando há uma composição de governo entre diferentes partidos, os ministérios são divididos e, inclusive, vamos dizer assim, órgãos estatais, direção de estatais, cargos de confiança no governo são partilhados também. Uma forma de compor um governo de alianças, né, distribuindo também os espaços de poder. Com a Geringonça foi assim também? Não, não foi. Não foi e o acordo foi mais foi um acordo sobretudo parlamentar e não foi um acordo de partilha do governo. Essa questão chegou a ser falada, nomeadamente o Bloco de Esquerda mostrou alguma abertura para encarar essa situação, portanto, de ir um pouco mais além do tal acordo escrito firmado entre os três partidos, mas o partido, a leitura que eu me recordo do que sucedeu na altura, o Partido Comunista esteve bastante mais reticente a uma solução desse género. Portanto, sobretudo, trata-se de um acordo parlamentar que, basicamente, viabilizou um governo liderado pelo Partido Socialista. Penso também que, tendo em conta a história do Partido Comunista, seria algo de muito difícil o Partido Comunista aceitar participar com ministros no próprio governo do Partido Socialista. Penso que isso passaria por um acordo, em meu entender, talvez, mais abrangente, mais alargado e que eu penso que dificilmente o Partido Comunista aceitaria uma solução dessas. Não sei qual é a opinião do Paulo Pereira acerca disso. Carlos, só para deixar bem claro, quer dizer, então não havia ninguém dos partidos de esquerda que apoiaram o Partido Socialista na parte executiva, no governo, né? Não. Isso é importante, né? Tá. Paulo, me diga uma coisa. Eu li que as negociações eram sempre pontuais em relação à agenda das políticas que estavam sendo implementadas pelo governo, não é? E que essas negociações não faziam com que os três partidos sentassem na mesma mesa. Como é que foi esse procedimento? Foi, Silvio, tão estranho que não há uma fotografia da assinatura do acordo pelos três ao mesmo tempo. Porque o Partido Comunista sempre disse que isto era um acordo parlamentar e não uma coligação. E, portanto, era um acordo bilateral entre o Partido Socialista e o Partido Comunista e um outro acordo bilateral entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Não havia nenhum acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Isto pode parecer assim uma filigrana, um rendilhado muito complexo, mas tem a ver com o que o Carlos já referiu, um afastamento histórico muito grande entre estes três partidos. Para resumir muito em duas frases para os espectadores brasileiros, o Partido Socialista considera que é o partido que foi o travão ao avanço do Partido Comunista depois da Revolução. O Partido Comunista considera o Partido Socialista aquele que impediu que a Revolução fosse mais longe, e o Bloco de Esquerda é o herdeiro das correntes de extrema-esquerda que na altura contestavam tanto o Partido Comunista como o Partido Socialista. E, portanto, são três correntes muito diferentes, e nunca chegou a haver um palco comum para os três debaterem. No caso do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, isso era uma questão relativamente simples, porque são partidos que têm, para simplificar, 95% de coincidência de voto no Parlamento. Votam quase sempre da mesma maneira. Têm posições muito diferentes sobre
questões de política externa, nomeadamente, mas isso estamos a falar apenas daqueles votos de congratulação pela eleição do líder da Venezuela ou de contestação pela presença russa em Donetsk. Estamos a falar de coisas que não são do dia-a-dia da governação, em que, nestes casos, o PCP tem uma posição e o Bloco de Esquerda tem outra. No caso isto teria sido útil, do meu ponto de vista, que houvesse um ponto de encontro entre os três partidos para que pudesse haver também alguma capacidade de alavancar a discussão, porque muitas vezes o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda defendiam as mesmas coisas, como o aumento do salário mínimo para valores mais altos, por exemplo, e o Partido Socialista conseguia, negociando com cada um deles, usar a divisão que existia entre cada um deles. Portanto, esta coligação seria mais forte à esquerda se fosse tripartida, se não fosse 2-2. É a minha opinião, o Carlos pode discordar disto completamente e terá razão com certeza. O que isto fez também foi com que retirasse alguma pressão dos partidos minoritários da coligação, dos partidos mais pequenos, e colocasse no Partido Socialista o ónus de resolver os problemas, porque cada um destes dois partidos se vê como a alternativa de esquerda ao Partido Socialista. E, portanto, este é o contexto geral. No caso, enfim, no caso brasileiro, o caso brasileiro será muito diferente deste, mas é como se não houvesse a capacidade de dar aos três partidos o mesmo grau de responsabilidade no decorrer da governação, e que fosse sempre o Partido Socialista o responsável por negar o aumento do salário mínimo, ou negar o aumento das pensões, ou negar qualquer outra das políticas que ambos os seus parceiros defendiam. Eu não sei se poderia também contribuir aqui nestas ideias, apenas para vincar precisamente este aspecto eleitoral que o Paulo identificou muito bem. É que, para além das diferenças ideológicas e históricas que existem entre estes partidos, também existe uma disputa muito intensa em termos eleitorais, não é? E aliás, parece-me que esta situação, com a atual crise que nós passamos, crise política, que levou inclusivamente à dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições, tem um pouco a ver com estas estratégias também eleitorais. Obviamente que a questão é, sendo o Partido Socialista um partido, digamos, do governo, que dirige o governo, até que ponto é que a continuidade desta coligação poderá ou não estar a esvaziar os outros partidos minoritários de esquerda. Esta questão esteve sempre um pouco patente, não é? E uma das discussões que se faz neste momento para tentar explicar a falta de entendimento que estes três partidos tiveram na aprovação do último Orçamento de Estado, razão pela qual houve depois a dissolução também do Parlamento, tem a ver precisamente com esta estratégia eleitoral e, eventualmente, com a pretensão do Partido Socialista, com os últimos anos de governação, tentar alcançar uma maioria. Bom, isto é uma leitura, como é óbvio, haverá outras leituras, mas, de facto, este aspecto é muito importante para vincar esta disputa eleitoral muito vincada e muito importante, não é? Portanto, estamos a falar de o Partido Comunista, que tem somado resultados eleitorais, digamos, não muito favoráveis. O Bloco de Esquerda também tem vindo a diminuir e, portanto, isso não deixa de se repercutir, como é óbvio, nestes acordos. Quer dizer, se eu entendi bem, essa aliança acabou por transferir votos ao PS dos outros partidos de esquerda? Veremos.
Vamos ver agora em janeiro. Nas eleições anteriores, não. Ou seja, correu bem para os três. E alcançaram até a maior maioria de esquerda no Parlamento desde sempre. Ou seja, o que eu creio que as direções destes três partidos não perceberam exatamente, e isto é uma crítica que pode ser distribuída com maior ou menor, mas isso não interessará tanto aos telespectadores brasileiros, mas haverá partidos mais responsáveis e menos responsáveis pelo que aconteceu, com certeza, cada um terá uma opinião, mas o que estas três direções não perceberam foi que a soma do seu acordo podia potenciar resultados positivos para os três ao mesmo tempo, que é uma ideia, como o Carlos explicou, muito difícil de entender e que tem a ver com a forma como estão estruturados os partidos na sociedade. O Partido Socialista, ao contrário dos outros partidos socialistas europeus, não tem uma base social de apoio constituída por sindicalistas, ou não vem como o Partido Socialista Espanhol, por exemplo, do movimento sindical, operário. E, portanto, o Partido Socialista é um partido muito mais aberto a grandes inflexões ideológicas, a grandes mudanças. Já foi um partido, ou seja, tem constantes na sua atuação, mas já foi um partido muito mais liberal, já foi um partido muito mais de outro tipo de natureza. Enquanto que o Partido Comunista é, sobretudo, um partido sindical, um partido que tem uma base de apoio organizada tradicionalmente nos sindicatos, e o Bloco de Esquerda um partido muito mais de causas de nova política e também com uma implantação nos setores que estão fora do âmbito dos sindicatos tradicionais. Portanto, trabalhadores precários, novas formas de organização. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que estes três partidos são muito complementares também na base social de apoio que representam. Uhum. E, embora eles se vejam uns aos outros como competidores, e isso vai acontecer naturalmente nestas eleições, em que as pessoas que votaram no Bloco de Esquerda nas últimas eleições podem considerar que agora vale mais votar no Partido Socialista para garantir que a direita não chegue ao poder, ou vice-versa, que o Partido Socialista pode fazer um acordo com o PSD de centro-direita, uma grande coligação, um bloco central, e que por isso temem isso e vão votar ou no Partido Comunista ou no Partido ou no Bloco de Esquerda. Estas mudanças de voto podem ocorrer, não ocorreram em 2019 e isso devia ser o que devia fazer refletir estes três partidos, creio eu, porque é o que mostra como a solução de um acordo escrito, negociado, claro, transparente, pode ser interessante para os três ao mesmo tempo. Tá. Eu fico perguntando assim, na primeira eleição da Geringonça, o cidadão e a cidadã portuguesa, eles não votaram na Geringonça, eles votaram nos partidos. E deu na Geringonça. Na segunda vez, eles votaram na Geringonça, Carlos? Como foi? Quer dizer, nós podemos dizer que votaram na Geringonça no sentido em que renovaram a confiança eleitoral nestes partidos. E como o Paulo Pena disse, e muito bem, portanto, eles não se poderão queixar, digamos, desse apoio popular refletido nas eleições. No entanto, o voto não deixou de permanecer algo, digamos, repartido entre as diferentes tendências. O que me parece também muito curioso tem a ver com esta importância do acordo escrito e que também este acordo escrito traz também uma marca da direita, curiosamente. Assim como o nome da Geringonça foi criado pela direita para definir um acordo entre partidos, um acordo, como nós poderíamos dizer aqui em Portugal, não sei se a expressão se utiliza no Brasil, um acordo mal amanhado, uma coisa, enfim. Também a exigência de um acordo escrito não foi uma exigência definida entre os próprios partidos da Geringonça. Foi
uma exigência feita pelo Presidente da República, na altura Aníbal Cavaco Silva, que ele é ele próprio representante das tendências de direita em Portugal, e penso que ele colocou essa exigência como, digamos, uma forma de pressionar os partidos, talvez inclusivamente, não sei até que ponto é que ele acreditaria que esse acordo seria possível, e também com uma exigência, obviamente, de estabilidade. E, portanto, esse aspecto parece-me bastante interessante, na medida em que agora se retoma a discussão, agora, desde 2019, se refere da importância da existência desse acordo, mas é importante sublinhar que esse acordo escrito foi uma exigência precisamente de um presidente de direita. Esse aspecto é muito interessante. Interessante isso. E para o povo português, a geringonça fez bem ou não? Quer dizer, melhorou a situação de vida? Eles reconhecem que o Partido Socialista trouxe novos ares depois de período anterior de direita? Como é que você vê isso, Paulo? Bom, de uma forma objetiva, olhando para as estatísticas, os resultados são muito positivos. O índice de desigualdade melhorou em pouco tempo, como eu disse há pouco, a situação permanente de déficits que constrangiam a economia foi mudada. Houve uma série de políticas de reforço público, como o Carlos referiu, o impedimento de privatizações de setores importantes, nos transportes, na saúde, a própria segurança social, todas as pensões podiam vir a ser privatizadas, era um dos pontos principais do programa da direita, era avançar para o plafonamento da segurança social e, portanto, para a possibilidade de quem ganha mais poder ter seguros de saúde, de seguros de pensão privados e não contribuir para o sistema público, o que descapitalizaria em pouco tempo o sistema público e, portanto, na prática privatizaria o sistema de pensões. Portanto, tudo isso foi importante e deu uma alteração muito interessante. Nós, aliás, já não nos recordamos, porque o tempo é demasiado rápido a fluir, não é? Sobretudo nos nossos interessantes últimos anos no mundo inteiro, mas também em Portugal, mas houve quase que um estado de graça durante aqueles primeiros tempos da geringonça, em que se falava de um milagre que estaria a acontecer, porque havia uma espécie de regresso da confiança que fez até com que a direita perdesse uma liderança muito carismática que tinha, que era Pedro Passos Coelho, o antigo primeiro-ministro, que dizia sempre, o único argumento político substancial que usava era que isto vai correr muito mal, esta geringonça não vai aguentar, os resultados vão ser péssimos. E ao fim de 2 anos era evidente que aquele discurso já não colava com a realidade e por isso ele teve que se demitir e foi substituído por alguém que tem um discurso completamente diferente sobre tudo isto e que aposta sobretudo numa grande coligação com o Partido Socialista. Portanto, é uma espécie de concorrente à direita do que o PCP e o Bloco de Esquerda eram para o Partido Socialista durante esse primeiro período. Portanto, de um ponto de vista quer objetivo, quer da forma como os eleitores validaram na eleição seguinte este processo, eu creio que o resultado foi maioritariamente positivo. As pessoas viram nisto não só uma forma de trazer para a responsabilidade. Eu não sei se esse problema existe da mesma maneira no Brasil, em que o PT também teve de fazer coligações com variadíssimas organizações políticas para subsistir no poder, mas em Portugal foi a primeira vez que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tiveram a responsabilidade de aprovar orçamentos, de ditar regras importantes para a condução da política económica, e isto foi uma novidade que passou a integrar no exercício democrático português 20% dos eleitores, que até agora, ou seja, em 40 e tal anos de democracia, nunca tinha acontecido. Portanto, estes 20% de eleitores votavam em partidos que nunca tinham a possibilidade de aprovar orçamentos ou nunca tinham a possibilidade de ditar políticas públicas importantes. E creio que isso foi também importante do ponto de vista democrático, não só do ponto de vista da concretização material.
Eu tenho a impressão que é um exercício de construção de confiança também entre as partes, né? Porque se antes não havia a possibilidade de atuar em frente, a geringonça permitiu esse espaço. Mas eu queria perguntar ao Carlos, você fez menção, Carlos, e eu acho que você tem toda a razão, eu acho importante isso, a necessidade de ter uma espécie de um compromisso formal, né, para poder estabelecer as ações conjuntas. Agora, se eu entendo bem, né, todos os pontos que foram discutidos pela geringonça como políticas de Estado, né, foram acordados também, não é? Ponto por ponto, entre as partes, não foi? Isso foi. O importante disso, a minha pergunta é: e esses acordos foram cumpridos? Pois, esse é que um dos aspectos sensíveis e que, de alguma forma, poderão também explicar a atual crise. Um dos problemas que se refere para explicar a atual crise tem a ver com o facto de muito das políticas que se procuraram, que se acordaram, que se procuraram desenvolver, foram de alguma forma sendo adiadas. E foram sendo adiadas, em parte, também por justificações orçamentais. Quando eu estou a dizer justificações orçamentais, não estou a dizer que são justificações reais e diria até mesmo legítimas. Mas isso fez com que acontecesse um aspecto que me parece interessante. É que os partidos de coligação começaram a perceber que, para que essas políticas se pudessem desenvolver, era preciso ir mais além, talvez, do acordo político. Teríamos que também ter em atenção como é que essas iniciativas depois se repercutiam em termos orçamentais, no sentido de lhes dar corpo e de as viabilizar. Isso fez com que, de alguma forma, o teste do desenvolvimento destas políticas se começasse a centrar muito no olhar sobre o orçamento. E o orçamento de Estado começou a transformar-se, digamos, no aspecto sensível deste acordo. Ao ponto de, quando o último Orçamento de Estado não passou no Parlamento, se ter gerado esta crise. E este aspecto é tanto mais paradigmático, digamos, quanto se trata de um dos orçamentos que tradicionalmente se diz, tradicionalmente a maior parte dos comentadores refere isso, e se formos ver também em alguns pontos do orçamento, isso também pode ser de alguma forma sustentado, de que se trata de um dos orçamentos mais à esquerda que a geringonça, ou este acordo que resultou entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, digamos, o orçamento mais à esquerda que estes partidos realizaram nos últimos anos. E, portanto, esse aspecto parece-me também muito sensível. De facto, eu concordo com o comentário que fez acerca da importância da existência de um convívio, de uma experiência comum de partilha de poder importante para inclusivamente gerar confiança entre os partidos. Eu referi o caso da Câmara Municipal de Lisboa
situei isso com António Costa, mas na realidade isto começa com Jorge Sampaio, mas quer dizer, esse espaço de discussão, de diálogo, de confiança, da possibilidade real de se poderem constituir políticas, isso foi de facto trabalhado e foi sendo construído. Mas também esta prática dos últimos anos foi demonstrando de alguma forma, foi criando também alguns empecilhos para que essa confiança se pudesse continuar e pudesse ser afirmada. Sei lá, há um conjunto de políticas que foram sendo definidas desde o anterior governo, desde a anterior legislatura, e que foram sendo sucessivamente reportadas. E, portanto, não é por acaso, por exemplo, que quando se começou a analisar o novo orçamento de Estado, nomeadamente o Partido Comunista, exigiu analisar o ponto da situação do cumprimento do anterior Orçamento de Estado. Do anterior, quer dizer, o anterior refere-me ao Orçamento de Estado que está em vigor até ao final do ano. E, portanto, ele exigiu analisar até que ponto se estava a cumprir ou não os pressupostos acordados no anterior orçamento. E, portanto, isto já era a expressão de alguma desconfiança que começou a ser criada entre os membros, entre os participantes da coligação. Muito bom. Paulo, você que é coordenador de uma rede de jornalismo investigativo na Europa, a União Europeia pôs alguma pressão em cima da geringonça ou foi uma boa convivência? Há dois momentos. Um momento logo a seguir que foi muito tenso, porque logo assim que a geringonça tomou posse no governo houve uma falência de um banco, foi preciso resolver o problema desse banco e a União Europeia impôs uma decisão sobre como resolver esse banco, que era contrária àquilo que a própria geringonça podia aprovar e portanto houve muita pressão sobre os orçamentos. A Comissão Europeia tem a possibilidade de analisar previamente o orçamento de Estado português, antes dele ser apresentado e apontar erros e apontar coisas a mudar, etc. E, portanto, nesses primeiros momentos foi preciso haver um enfrentamento com as estruturas da União Europeia. Enfim, não quero maçar muito os telespectadores brasileiros sobre isso, mas os orçamentos tiveram que passar por várias fases e aí foi importante haver algum enfrentamento. Depois disso, creio que a União Europeia percebeu que o risco que o Presidente da República de direita, como o Carlos referiu, tinha enunciado sobre o que é que este tipo de acordo à esquerda podia fazer, seria um acordo completamente expansionista que iria deitar abaixo as contas públicas e que iria colocar em risco toda a segurança económica do país, etc., que foi o papão lançado no início. A Comissão Europeia percebeu que isso não iria ocorrer e que entre os limites deste acordo estava uma capacidade dos partidos mais pequenos de esquerda tolerarem uma política de gestão orçamental muito rigorosa por parte do Partido Socialista, que tinha na altura um Ministro das Finanças que tinha a capacidade de fazer esse diálogo e ao mesmo tempo de impor esses limites e isso aconteceu e funcionou bem. Mas é preciso sermos sempre, para continuar o que o Carlos estava a dizer há pouco, é preciso sermos sempre presente que o que aconteceu em Portugal em 2015, 16, 17, 18 até 19 foi uma espécie de programa que, se tivesse acontecido no Brasil, seria uma desbolsonarização. Não foi um programa de perspectiva de futuro político para um acordo deste tipo à esquerda. Não foi o que é que nós queremos lançar para que daqui a 10 anos este país esteja de outra maneira. Foi como é que nós vamos parar o que aconteceu até agora e vamos mudar as coisas para que as pessoas que estão a sofrer mais com o que aconteceu até agora deixem de sofrer. Portanto, foi uma desbolsonarização, não foi um programa de futuro. A partir de 2019, a condição passaria a ser essa. O que é que nós queremos para o futuro?
E aí já não houve condições nenhumas para haver acordo. E não houve, sobretudo, creio eu, a razão fundamental, foi porque nenhum dos três partidos estava especialmente interessado nisso, porque nenhum deles ainda vê o futuro como uma construção comum, a três, pelo menos, porque há várias explicações para isso. O Partido Socialista e, sobretudo, o Primeiro-Ministro António Costa confia muito mais no Partido Comunista, que não vê como um rival tão assumido, porque os votos estão muito mais separados, do que, e porque também tem razões familiares para isso. O pai dele era um histórico de militante comunista, e, portanto, há aqui um lado também de confiança pessoal que transparecia bastante da forma como o Partido Socialista lidava com os outros dois partidos, porque o Bloco de Esquerda também tem uma perspectiva de crescimento que passa por absorver uma parte descontente do Partido Socialista com o seu rumo central. Enfim, tudo isto acabou por ditar que a partir de 2019, em vez de se concentrarem num programa de futuro que pudesse ainda fazer crescer mais ou dar outro tipo de esperança aos seus eleitores e aos seus simpatizantes, este modelo fosse uma gestão, como o Carlos mostrou bem com o exemplo dos orçamentos, uma gestão corrente, não baseada num programa político, mas baseada no como é que nós vamos fazer para que este orçamento passe e como é que fazemos para que ele seja aprovado. E tudo isso acabou por ditar que, num momento ou noutro, o orçamento iria chumbar. O atual Presidente da República, também sendo de direita e sendo um subtil analista político, percebeu isto bem desde o início, não impôs nenhum acordo escrito e percebeu que ao fim de 2, 3 anos este acordo se iria desfazer e que muito provavelmente aquilo que ele próprio quer vai resultar das próximas eleições, que é, em vez de um acordo de esquerda, um acordo ao centro. Muito interessante. Diga, Carlos. Eu acho interessante porque eu também tenho essa convicção. A convicção que o Paulo Pena aqui também exprimiu, desta ideia do acordo ao centro. De facto, nós nos últimos anos, digamos, tivemos um acordo à direita que desenvolveu as políticas da Troika, um acordo à esquerda que representou também um contraciclo, não é? Às políticas de direita, e parece-me que esse é um outro aspecto que pode estar a explicar a atual crise política no nosso país. Nós estamos à beira de já estamos a começar a receber as verbas e a aplicar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia, que vem na sequência da resposta à crise da Covid-19, e é muito dinheiro que vem da União Europeia e talvez os partidos do centro, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, talvez tenham percebido que este é um momento não só de se entenderem, como se calhar de encetarem outras reformas políticas de fundo. E, de facto, no que toca a políticas de fundo, na linha do que o Paulo Pena estava a dizer, se calhar os entendimentos serão mais fáceis entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata do que, por exemplo, entre o Partido Socialista e a esquerda. Eu não estou a fazer nenhuma leitura, digamos, não estou a dizer se isto vai ser bom, se isto vai ser mau, estou a tentar ler os acontecimentos na atualidade. Isto, obviamente, no futuro poderá levantar um outro problema. Caso esses entendimentos não resultem bem, quer dizer, nós corremos o risco de reduzir muito a alternativa política em Portugal. Normalmente os processos políticos em Portugal e as alternativas têm sido jogadas muito em torno do Partido Socialista por um lado, e do Partido Social Democrata por outro. Não é? E essa é uma questão que nós temos que pensar como irá correr no futuro.
Meus caros, o papo está muito bom, mas nós já estamos chegando quase ao final do nosso tempo. Vai rápido, né? Eu queria aproveitar. Paulo, você falou em desbolsonarização. Eu sei que esse é um termo adaptado para nós, tal, mas em que consistiu isso, de fato? Aumento do salário mínimo? O que foi? O maior aumento do salário mínimo na história da democracia portuguesa, portanto, um aumento de quase de 200 euros, creio eu, não quero falhar. Um aumento do salário mínimo, um aumento das pensões, uma retribuição de tudo o que tinha sido parado, quer na carreira dos professores, quer na carreira, enfim, não foi o que os sindicatos gostariam que fosse, mas foi um sinal contrário àquilo que tinha acontecido no passado, o regresso de uma ideia de políticas públicas em setores sociais que estava praticamente abandonada durante os anos da Troika, e foi, sobretudo, o que isto trouxe de confiança política a este setor, à esquerda, foi que tudo isto era possível de fazer mantendo o que é muito importante para o senso comum português, que estava muito habituado à ideia de falhanço, e podíamos passar outro programa inteiro a falar sobre o falhanço português, porque Portugal encarou a crise financeira de 2008-2009 como uma especificidade sua, como se fossem as pessoas que tivessem tido a culpa do que aconteceu e não os bancos, mas isso era toda uma outra conversa. O que aconteceu, sobretudo, foi que, mesmo fazendo este tipo de programa social que era considerado despesismo, que era considerado irrealista, foi possível ter bons resultados nos indicadores muito férreos, muito fechados da política europeia. E isso deu alguma confiança e deu a possibilidade de se pensar que isto podia ser um caminho que tivesse um pouco mais de futuro do que acabou por ter. E Paulo, se me permites, e permitiu, sobretudo, demonstrar que as políticas económicas de contraciclo, de tipo keynesiano, não é? De investimento do Estado, como de aposta no setor público, etc., poderiam ser uma alternativa e poderiam ser encaradas como uma estratégia de responder à crise. E isso como resposta ao modelo económico, digamos, neoliberal do anterior governo e, inclusivamente, à visão de resposta à crise, a visão europeia da resposta à crise, muito pensada a partir da ideia de austeridade, austeridade, austeridade. Corte de salários, diminuição do consumo, inclusivamente com consequências para alguns direitos sociais e direitos do trabalho. E, portanto, eu acho que estas medidas de contraciclo, inclusivamente, foram uma referência para a própria Europa que se viu perante a concretização de políticas que podiam também servir de resposta para uma crise que a Europa estava a enfrentar também, mas com medidas económicas completamente diferentes, muito assentes na ideia da austeridade. Não é? Toda a razão, e influenciaram até o governo espanhol atual, que é uma espécie de geringonça pós-geringonça. Meus amigos, eu quero agradecer muito ao Carlos Camponese e ao Paulo Pena por esse ótimo momento de reflexão que nos ajuda a entender o que se passou em Portugal e nos ajuda a estudar as possibilidades do que pode vir a ser o Brasil nesse cenário. E agradecer muito a você também, telespectador, telespectadora, que nos acompanha. Semana que vem tem mais. Obrigado.